Boa noite. Graça e paz. Você está feliz de estar aqui essa noite? Então fala para quem está do teu lado. Eu vou levar você para jantar depois do culto, tá? Se ele sorrir é porque o milagre é grande. Se ele falar que não dá, fala, faz o pix que eu vou assim mesmo. Boa noite, pode assentar-se. Se ele falar que não vai, você fala, não tem jeito, vou de qualquer jeito, vou mesmo, vou. Amado, não queriam me convidar, mas Jesus falou, vai ser ele mesmo. Tiveram ousadia de tirar meu nome da lista. Aí Jeová falou, não tira, eu levo. Fez o Vinícius, que é meu amigo, mudar de data, não poder, ele voltou para o sul, aí tinha segunda-feira, o único dia que eu tinha livre. De quinta-feira retrasada para hoje, eu já preguei 16 vezes. Mas hoje eu estava livre, eu ia fazer churrasco. Isso não isenta do reverendo fazer um churrasco para mim depois, mas tudo bem, outra doutrina. Mas quando ele me ligou, eu falei assim, mano, como é que você quer me tirar se Deus me quer perto de você? Então não teve jeito, hoje sou eu. Espero que você seja feliz, que eu estou muito feliz de vir aqui. Aqui é proibido entrar gente feia. Os feios nós estamos dando tudo para a Universal, para outro lugar aí, sei lá eu. Estou muito honrado de pregar nos 35 anos aqui da igreja. Muito, muito preciosa a minha amizade, primeiro com o pastor Ari, com a pastora Sara, e consequentemente depois com a Milton, com a sua esposa, a sua casa. Eu tenho um carinho especial por essa igreja. É sempre uma honra estar aqui. Eu fiz amigos aqui. E tudo que eu escuto a respeito de vocês é só o começo de uma coisa muito grande que o Senhor ainda fará. Jó 8:7 vai dizer assim, apesar do começo pequeno, o tempo presente se manifestará num futuro novo de amplitude e glória. Tem coisa boa chegando para a sua casa. Você pode dar um glória a Deus aí? Estou acompanhado do Wesley, a gente veio junto. Quem pé o Wesley viaja comigo, com a pastora Beta. Queria que recebesse aplaudindo Jesus, porque o Wesley facilita a minha jornada. Eu já tive aqui muitas vezes, mas eu tenho 2 livros, vão estar lá fora disponíveis para você, se você quiser. O devocional chegou a 18 mil cópias, esse chegou a 13 mil cópias. Tudo que Deus põe na sua vida tem vida, e Satanás quer gerar um óbito, mas você tem a palavra da ressurreição. Nada vai morrer no seu colo. Esse é 50, esse é 40, juntos os dois faz 60, dá para dividir em 2 vezes, uma agora, outra quando acabar o culto. Wesley, guarda que não vamos nem usar, é muito chique para usar. Abra as escrituras, por favor. Livro dos Reis, o capítulo é 6. Capítulo 6 do livro dos Reis. Amanhã você deveria vir. Esse homem que vai estar aqui amanhã já esteve lá na igreja. Tive a honra de apresentar ele para o Hamilton. Eu vou recebê-lo lá também. Deus usa ele de uma forma muito graciosa na cura. A gente teve um culto de 4 horas. Ele orou por todo mundo que estava naquele culto, tinha mais de 1000 pessoas. E Deus usou ele com palavras de revelação profundas para nós. Então, se eu fosse você, amanhã estava por aqui para receber. Ok? Livro dos Reis, capítulo 6. Se você está com a Bíblia aí no seu colo, abre ela agora, por favor. Esse é um texto muito, muito precioso das Escrituras, e eu queria usá-lo essa noite para abençoar a sua vida. Deus tem me dado algumas palavras em alguns momentos muito específicas, e essa é dos últimos dias. Você sabe que você está nesse capítulo 6, num dos momentos mais graciosos do ministério de Eliseu. Se você tem a Bíblia aberta já no início do capítulo, você vai ver que Eliseu, que é profeta, é pastor, está com seus discípulos. E os seus discípulos olham para ele e fazem uma declaração tremenda. Eles dizem assim, o lugar que nós estamos ficou pequeno. O lugar que nós estamos não comporta mais o que Deus está derramando. Literalmente eles estão declarando que é necessário uma expansão.
é necessário um planejamento, porque o lugar ficou estreito. Eu queria que você dissesse para a pessoa do teu lado: o que Deus tem para fazer na nossa vida é tão grande que a gente precisa gerar espaço. Fala para quem está do teu lado aí, olha, você vai ter que fazer uma reforma. Você vai ter que esticar as tendas da sua habitação, fincá-las bem, porque vai crescer para a esquerda, vai crescer para a direita, vai crescer a avenida aí na frente, vai crescer o entorno, vai crescer sua casa, vai crescer sua família. Será que tem gente por aqui essa noite? Repete comigo isso, ó. Minha casa está autorizada a prosperar. Você falou muito desanimado. Dá um grito bem forte saindo lá do peito. A nossa casa está autorizada a prosperar. Profetiza isso na vida de 2 ou 3. A sua casa está ela está autorizada a prosperar. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Veja, não é Eliseu que diz para os discípulos, não é o pastor, não é o líder que diz: a gente cresceu. É a liderança que entende que houve crescimento por causa da graça de Deus. E é interessante que Eliseu, maduro no processo, ele diz para os discípulos: então, vocês têm um plano. E ele diz: nós desenvolvemos um plano para a gente expandir, crescer para cá, crescer para lá. E é necessário que a gente se esforce trabalhando conjuntamente para cortar a viga, para trazer madeira e para fazer a obra. E Eliseu os abençoa para essa etapa, os abençoa para esse crescimento. Interessante que um dos discípulos, quando os outros saem, diz assim: eu sei que a sua agenda está pesada, eu sei que você está pregando e trabalhando muito, eu sei que você tem gabinete para fazer, dá para você, nesse momento que a gente está fazendo esse processo, você está com a gente no processo, nem que seja só orando, nem que seja só levantando a mão, nem que seja só acompanhando. E Eliseu entende que a presença dele, mesmo que ele tenha que deixar algumas atividades, é importante no processo, porque liderança é uma graça que Deus dá a alguns para fortalecer outros. As coisas crescem quando eu abençoo os outros para também crescer. Então, Eliseu vai com eles para esse trabalho. O texto vai dizer que de repente ele está lá e os discípulos estão cortando viga. Estão usando ferramentas para cortar viga, para fazer a obra crescer. E um dos que estão no processo com eles, ele pega o seu machado e começa a cortar a viga. A Bíblia não diz se ele pôs demasiada força, se ele demorou. A Bíblia diz que ele está exercendo o seu trabalho. E de repente, com um machado em movimento, a peça escapa e cai na água e afunda. E ele fica apavorado. Primeiro, porque o machado é emprestado. Segundo, porque é um instrumento caro. E ele não tem recurso para fazer com que a ferramenta seja restituída ao dono. Também não há muitos ferreiros em Israel, há poucos. E eles cobram caro para fazer as ferramentas de trabalho, de defesa ou de armamento. Então ele entra num ambiente preocupante, não só por perder o machado, mas por prejudicar o crescimento, por atrapalhar a expansão, por não poder fazer a sua parte. Mas ele lembra que o pastor está presente, ele lembra que o profeta está ali. E ele diz assim: eu acabei de perder algo importante. E Eliseu perguntou: onde é que caiu? Caiu ali, ó. Aí a Bíblia diz que Eliseu pega um pedaço de madeira, que não é o instrumento na mão do garoto, ele pega um pedaço de madeira simbolizando a cruz, e ele joga lá onde aparentemente o machado se perdeu, a ferramenta se perdeu. E de repente o machado ali começa a flutuar, a subir, a aparecer. Eu vim declarar: estende a tua mão. Estes são dias que Deus vai te devolver sonhos. Estes são dias que Deus vai te devolver energia. Estes são dias que Deus vai abrir os seus olhos. Esses são dias que algumas coisas que você deu como muito pesada, muito atarefado, você se sentiu com a perda. Deus está mandando dizer: vem um tempo de grandes restituições.
Eu vim pregar para 2 ou 3 aqui, mas vou pregar com muita fé. É um tempo de restituições para essa casa. É um tempo de restituições para essa igreja. É um tempo de restituições para a sua família. É um tempo de você ver, ficar leve o que estava pesado, ficar à mercê e disponível outra vez aquilo que Deus tem para fazer com você, sua casa, sua família. Repete comigo: a minha casa está autorizada a prosperar. Tem alguém aí essa noite ou não? Você veio ou não? Chacoalha essa pessoa do teu lado e fala: essa palavra é para a sua vida, é para a sua casa. Agora veja, a Bíblia declara que Eliseu está manifestando a graça de Deus. Uma ferramenta pesada ficou disponível e flutuando na água. Já que ele está orando, já que ele jogou o machado, por que ele não foi lá e pegou e devolveu ao garoto? Porque ele precisa, ele entende que uma coisa é o que Deus deu para ele, outra melhor é o que ele vai compartilhar com os outros. Eu recebo de graça, para de graça. Essa igreja vai crescer e vai crescer assustadoramente. Não porque você está prosperando aqui, é porque Deus, onde Ele está te levando, a glória dele vai ser manifestada. Você se lembra de os 2 discípulos subindo ao templo para oração? Eles estão indo para casa para orar. Eles estão indo para a hora da oração no templo. Um homem pede uma esmola e eles notam que ele está na porta. Está na porta, mas não entra. Está na porta e não pode. Está na porta e não acessa. De repente eles perguntam, perguntam para ele: você tem aí R$1? Você tem aí alguma coisa para me doar? E Pedro fala: hoje eu vim desprovido de qualquer condição financeira, mas tem uma coisa que eu carrego. Tem uma coisa que eu recebi de graça. E se eu recebi, estou autorizado a entregar. E ele põe a mão no homem e diz assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. E a Bíblia diz que os pés dele, que estavam emborcados para dentro, se ajustam. Agora ele tem uma liberdade, ele tem um acesso liberado. Então ele entra. Tem gente tão perto e não consegue entrar, mas hoje a porta está aberta. Deus vai liberar graça. Meu Deus, vocês vieram ou não? Deus vai abrir caminho para muita gente perto de nós acessar o trono da... Então Eliseu olha para o garoto e fala assim: agora você estende a mão e recupera o seu machado. E o menino estica a mão e recupera. Eu não sei se você pode pegar a mão direita e esticá-la assim comigo. Profeticamente eu quero declarar: esses são dias que você sai daqui habilitado, armado, instrumentalizado, preparado. Deus vai te abençoar de uma forma tão tremenda. Prepare-se para assinar contratos, prepare para cortar sua viga, prepare-se para ver sonhos realizados, prepare para acessar promessas, prepare para ter grandes vitórias da parte. Alguém dê um glória a Deus aí, por favor. Estou numa igreja que gosta de adorar. Agora, escute isso. Quando a Bíblia está dizendo que o ministério de Eliseu cresceu, e não foi ele que falou: nossa, meu ministério cresceu. Foram os seus discípulos, seus pastores, seus filhos espirituais. Isso é sinal de que a nação está crescendo. Isso é um sinal saudável. Isso é um sinal que aponta que a bênção de Deus está vindo de uma forma tremenda. Quando uma igreja começa a prosperar, é sinal de que Deus está abençoando o seu povo. E você vai ver isso no capítulo 8. Por quê? No versículo 8. Por quê? O texto em seguida, a recuperação desse machado, desta ferramenta de trabalho, desse instrumento de crescimento é essa: fez o rei da Síria guerra contra Israel. Isso é literal. Os inimigos de Israel vieram contra Israel. Mas isso também é espiritual. Toda vez que Deus começa a abençoar alguém de forma extraordinária, exponencial, a gente tem que estar preparado para quê? Lutas maiores. Embates que mudam de dimensão. Porque tem luta que a gente luta e você fala: não, essa aqui Deus me deu graça. Mas algumas vezes chegam algumas lutas que elas parecem sair da dimensão do natural. E Israel está vivendo essa luta agora. Por quê? A Bíblia diz que o rei da Síria fez batalha contra Israel porque queria tomar tudo aquilo que Israel tinha. Ok?
Agora, isso está no nível espiritual. Significa que o rei da Síria queria os negócios de Israel, o dinheiro de Israel, ok? Os exércitos de Israel, os filhos dos israelitas. Mas eu quero louvar a Deus, porque mesmo que o inimigo faça guerra contra a nossa casa, a nossa vida, há uma palavra que declara: nem uma ferramenta. Acho que vocês não vieram. Nem uma arma forjada, nem uma oração contrária, nem um agouro, nem uma feitiçaria feita em qualquer encruzilhada ou no mar ou numa mata tem autoridade e valia contra a nossa casa, porque a Bíblia diz: contra Israel não vale, não grita bem alto, contra Israel não vale encantar. Vocês estão aqui ou não? Eu vim declarar que aquilo que o Salmo 91 declara, que está acontecendo conosco, debaixo das asas do nosso Deus, estamos. Vocês estão aí ou não? Estamos guardados. E o texto vai dizer que o rei da Síria fez esquemas, tramou batalhas, tramou tocaias para pegar Israel de surpresa, mas Deus não deu nenhum, nem dois, nem três. Deus deu vários livramentos a Israel. Cutuca esse abençoado do teu lado e fala assim: este ano você não viu, mas Deus já te deu vários e vários. Ai, 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 vocês estão por aqui, amados? Estou com vontade de pregar, hein? Eu vim dizer, esse ano você já teve vários livramentos. E talvez você não se atentou que você fez planejamentos em janeiro, em fevereiro, em março, mas as coisas foram mudando, e você dizia: mas eu queria fazer isso, estou fazendo. Se Deus trocou seu caminho, não volte a um caminho que Deus não te quer lá. Porque a Bíblia diz: os passos do meu povo e os passos de um bom homem, Deus vai ordenando, Deus vai aplainando, Deus vai ajustando o seu GPS, porque tem livramento preparado para a sua vida e para a sua casa. Agora note isso: o rei ficou tão endemoniado que ele chamou seus súditos, servos e seus exércitos. Alguém denuncia as minhas intenções contra Israel. E eles disseram: aqui não há nenhum quinta coluna, só tem um problema nesse projeto seu contra Israel. Ele falou: qual é? Lá em Santo André tem um pastor que ora. Faz de conta que você entendeu, vai? Vim repetir: lá em Santo André pode ter rua de prostituição, pode ter crise no governo, mas tem uma igreja que ainda tem joelhos. Não. Vocês vieram, anunciaram vigília aí. Não fui eu que disse. Olha o que ele diz, verso 9. Em Dotã tem um homem de Deus que ora. Eu vim declarar esta noite: ainda tem gente que tem machado na mão, ainda tem gente que tem a palavra na mão, ainda tem gente que tem na boca uma adoração para entregar. E quanto houver um povo que clama, vai ter respostas tremendas de Deus para nós. Vim declarar: nossas orações vão se materializar e vão se tornar tremendos testemunhos da graça. Grita bem alto: a minha casa está autorizada a mudar de condição e a prosperar. O Senhor vai ser glorificado. Todo intento que ele teve contra Israel foi frustrado, porque havia um homem que orava. E toda vez que o rei da Síria atacava Israel, Deus dava livramentos a Israel a partir de um homem de oração. Então ele decidiu. E o verso 14 que ele falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte: se eu derrubar o pastor, as ovelhas se dispersam. Se eu tiro a autoridade espiritual de uma igreja, eu tenho controle de tudo. Então de noite, diz o texto sagrado, que ele veio e cercou Dotã e cercou a cidade. Ele veio de noite, cercou Dotã e cercou a cidade. Vou começar a pregar, vamos lá. Pela manhã, o pastor auxiliar
de Eliseu, abriu a porta, saiu fora, e quando ele olhou, o que ele viu? O inimigo tinha cercado a cidade, tinha cercado a casa. Ele entrou para dentro da casa, fechou a porta, e o verso 15 vai dizer assim, que ele disse assim, a casa caiu. Há um baby demônio exército born aí fora. Alguém está aí ou não? Versão atualizada, Josi. Ele entrou em casa e disse assim, somos cercados. Fizeram uma cumba. Amado, preste atenção. Cercou, mas não entrou. Fala aí para essa pessoa, cercou, mas não tem autoridade para entrar. Por quê? Porque tem uma palavra, maior. Tem outra palavra, não dormita, não tosqueneja, o guarda. O menino entrou em casa e ele pegou a realidade de fora e trouxe para a realidade de dentro. E Eliseu vai trabalhar essa realidade com o garoto. Porque o texto sagrado vai dizer dessa forma. O menino entra em casa e começa a falar. Ele abre a boca e começa a dizer, a casa está cercada, os inimigos estão aí. Olha a situação do país. Vamos para Portugal. Vamos para Miami abrir igreja. Amada, a moda está aí. Ele foi lá fora, constatou uma realidade, entrou na realidade que Eliseu estava. O que é que Eliseu disse? Aqui nós não nos guiamos por emoções nem por sentimentos. O justo vive da sua própria fé. Agora veja, Deus disse para Eliseu que havia ciladas armadas para Israel. Por que Deus não disse nada para Eliseu sobre a cilada armada contra ele? Porque Eliseu tem machado. Vou repetir, Eliseu tem machado. Eliseu não vive do que ele acha. Ele vive daquilo que ele vê. E ele entende que existe um ambiente querendo se estabelecer na casa dele. Repete comigo, o poder da vida e da morte estão na minha língua. Amado, pare de emprestar a sua boca para as trevas. Repete comigo, eu falo vida. Eu falo vida. Eu não falo morte. Eu falo bênção. Eu não falo maldições. Eu falo cura. Eu não falo doenças. Eu falo prosperidade. Eu não falo miséria. Porque o milagre está na minha boca. Libera uma palavra para quem está de perto de você. A sua casa está autorizada por Deus, pela palavra, a ser abençoada. Qual que é o seu problema? Você chega em casa, esse carro é uma droga. Essa casa é um inferno. Esse país é uma miséria. Essa igreja está toda lascada. Pare de emprestar sua boca para Satanás. Pare de criar realidades estranhas, onde há realidades espirituais se movendo. O que você vê aqui, você me vê aqui, você vê o púlpito, você vê a Bíblia, você vê a flor, e aí você acha que isso que está aqui é mais real do que o que é espiritual. A Bíblia diz que o espiritual veio primeiro. Você primeiro é um ser espiritual, que tem uma alma que habita num corpo. O que você vê material não é maior do que está aqui, que é o espiritual. A Bíblia diz que os espirituais trazem do espiritual e fazem materializar no natural. Por isso Deus diz, eu trago à existência o que não existe para você, como se já existe. Fala para quem está do teu lado, seu milagre já existe, sua bênção já existe, sua cura já existe, sua vitória já existe. Essa obra perfeitamente plena e acabada já existe. Ela só vai obedecer o time certo para se manifestar, porque a palavra dele não volta vazia. Oh meu Deus, vocês estão por aqui essa noite?
veja, Deus levou o profeta no vale dos ossos secos e perguntou para ele: o que é que você vê? E ele olhou. E ele disse: aqui já teve algo bom. Aqui já teve um exército. Aqui já teve um ministério. Aqui já existiram grandes guerreiros, mas eles morreram, secaram. Deus perguntou: isso pode ser alterado? Ele disse: não, está estabelecido. Mas se o Senhor agir aqui, se o Senhor liberar uma palavra aqui. Aí Deus disse: gostei da sua teologia, já que eu posso, você, não eu, você entra aí, e você muda isso aí. Ele falou: não posso, se eu tocar em coisa morta eu fico morto, se eu tocar em coisa doente eu fico doente, se eu tocar pecado eu fico pecado. Aí Deus disse: isso mesmo, ou você se torna o que essa realidade diz, ou o que você é, muda essa realidade. Então quando ele entrou debaixo de morte, mas abriu a boca e começou a dizer o quê? Vida, vida, vida. Eu não sei você, mas vim lá de Campinas dizer: vida, vida, porta aberta, graça do céu. Só mudou uma cadeira de Brasília, amado. A cadeira de cima ainda tem dono, ele está sentado nela. E a última palavra para mim e para você não vem de Brasília, não vem da área que você trabalha, não vem de Trump, de Elon Musk, ela vem dos céus. E os céus me mandam dizer essa noite nessa casa: se prepare, sua casa está autorizada a mudar de condição. Satanás se levantou contra ela, mas ele já caiu. Alguém deu um brado de vitória essa noite? Ele olhou para o menino e falou assim: o que você viu lá fora não vai contaminar o que está aqui dentro. E ele deu uma palavra para o menino: não tenha medo de nada. E acrescentou: maiores. Ah, meu Deus, vocês estão aí ou não? Maiores são os que estão conosco. Sabe o que ele está dizendo para o menino? Os que chegaram agora passaram por aqueles que já estavam. Fala para quem já está. Não pense, amado, que você veio para o culto, Deus vai chegar. Ele já estava aqui, você que chegou. Misericórdia. Faz alguma coisa para adorar a Batista Central. Fala para quem está aí: ele não chegou porque você veio, ele não chegou porque começou o louvor, ele estava aguardando porque ele é. Ele é, diga, ele é. Ele é ontem, ele é hoje e será sempre, eternamente, sempre. É a gente que chega, é a gente que necessita, mas ele é, ele. Eu queria que você levantasse a sua mão para glorificar a presença dele que está. Oh, manarasaca, manarasaca. Ai, se Deus chegasse, ele está. Ele disse: onde 2 ou 3 se reunirem, eu estarei presente. E fez a maior promessa do evangelho: eu não deixo vocês órfãos, eu estarei com vocês todos os dias, todas as horas, em quaisquer situações, não vou deixá-los. O que não era visível para o menino era real para o pastor que tem machado. Aí Eliseu tem uma batalha espiritual de proporções gigantescas, porque o rei da Síria mandou praticamente todo o seu exército para lutar com um homem. Ele deixou de lutar com um exército israelita para lutar com um. Aí vem Eliseu, verso 17, leia aí. Amados, eu não estou desconsiderando nenhum ministério de batalha espiritual, mas considere isso: Eliseu não vai fazer uma oração para quem está lá fora. A oração dele é para quem está dentro. Por quê? Porque quem está lá fora já está preso, já está lascado. Chegou e não viu que tinha um exército poderoso de plantão. Ai, 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 Deus.
Faz de conta que você entendeu, amado. Usa o cartão eletrônico, faz um zap, sei lá eu. Faz de conta que você está compreendendo, porque você está assim, ó. Está falando grego. Não, amado. O exército do Senhor já estava lá, ó, acampado. Quem chegou, chegou não sabendo quem estava. E se soubesse quem estava, não teria chegado. Mas eles já eram presa fácil. Aí Eliseu olha para fora e não sai amarrando, eu te quebro, eu te amarro. Olha aí. Ele olha para o menino e diz assim: Senhor, vou usar meu machado dentro de casa hoje. Abre os olhos dos meninos. Eu vim essa noite declarar nessa casa. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Em vez de orar para expulsar o diabo, para expulsar o demônio, o Espírito Santo me deu essa palavra. Deus vai abrir os nossos olhos para que possamos ver na plenitude da sua graça. Eu vim declarar: Efatá, abra-se, 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 abra-se os seus olhos esta noite, para que você veja e enxergue com os olhos espirituais, amadureça, tenha discernimento, saia da mesmice religiosa da sua vida e entre em águas profundas, porque a glória da segunda casa já está se manifestando. Oh meu Deus, vocês vieram para cá, faça alguma coisa glorificando o nome de Jesus essa noite. Olha que lindo, veja isso. O menino, para ver o inimigo, foi lá fora. Mas quando Deus permitiu Eliseu usar o seu machado, a ferramenta da oração, de dentro da casa, de dentro de onde? De dentro da casa. Foi como uma visão tridimensional. Ele viu a casa. Ele viu até o inimigo. Mas quando os olhos espirituais dele abriram, ele viu. Ele viu literalmente aquilo que Eliseu narrou. Os exércitos, os cavalos de fogo, as carruagens de glória. Essa igreja está debaixo desse mover. É melhor você tirar a sandália dos teus pés. Você está pisando num território que tem exércitos celestiais. Eu vim declarar: tem um Deus poderoso que guerreia as suas guerras. Eu vim declarar que Ele disse a seu respeito: o meu povo será muito mais do que vencer. Tem vitorioso aqui essa noite ou não? Eu não sei o nível da sua batalha, eu não sei o nível da sua guerra. Eu sei o nível da batalha que eu tenho enfrentado, mas tem uma palavra dos céus ecoando no meu coração. Sou eu que guerreio as suas guerras. Nessa batalha você tem machado, mas não vai usar ele. Você tem espada, mas não vai usar ela. O que eu vou usar, Senhor? Os meus lábios para te adorar, porque enquanto eu te adoro, tu vence as minhas batalhas. Enquanto eu te louvo, tu derrota os meus inimigos. Enquanto eu te adoro, o céu é rasgado. Enquanto eu te glorifico, emboscadas do céu são jogadas contra os meus adversários. E eu vim declarar: a vitória é nossa, no poderoso nome. Deus precisa abrir nossos olhos. Deus precisa tirar de nós essa miopia. Deus precisa tirar de nós essa cegueira. Trouxeram um cego para Jesus em Betsaida, pedindo: o senhor pode curar os olhos dele que estão fechados? Ele falou: sim, eu posso. Sabe o que ele fez? Tirou o cara de Betsaida. Por que tirou o cara de Betsaida? Porque Betsaida é o lugar que rouba a visão. Tem muitas coisas na sua vida que estão roubando a sua visão. Deus não está chamando você para ser membro dessa igreja, para você assumir uma posição na liderança. Deus está chamando a gente para ser um povo adorador, um povo comprometido, um povo de alma apaixonada. Esses são dias que a fé de muitos está esfriando, mas tem um povo aqui, amado, que Deus está pondo fogo. É como aqueles 2 discípulos descendo de Emaús. Jesus já está ressurreto. Os 2 discípulos estão dizendo: ai meu Deus, ele morreu. Aí Jesus vem e entra no caminho com os 2. Vem comemorar a maior vitória do evangelho, que é a ressurreição, que é o cumprimento da palavra. Jesus vem e fala: o que vocês estão conversando? Você é o único cara que não sabe das notícias? Você não viu o último post do Silas Malafaia? Assistiu o Reels aí?
Você está desantenado? Você tem Instagram? Veja aí agora. E ele vai falando com eles e eles não vão se percebendo. Mas enquanto ele fala, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que o coração deles começou a pegar fogo. De repente eles vão passar de Emaús. Aí eles falam assim: você não quer ficar em casa? Vem para casa, entra em casa. A gente vai comer uma comida. Eles constrangem, ele entra, senta na mesa. Mas escute isso. Enquanto ele está na mesa com eles, ele pega o pão. Ele pega o quê? Quando ele quebrou o pão, os olhos abriram. Essa noite eu estou pregando pão. Enquanto eu quebro o pão, Deus abre os olhos da sua casa. Deus abre os olhos espirituais. Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Deus vai abrir a visão espiritual dessa igreja. Isso aqui é pouco para o que Deus vai fazer. Isso aqui é pequeno perto do que Deus vai entregar. Deus vai pôr machado na mão desse povo. E esse povo vai saber que aqui tem um Deus vivo. Não por causa do templo, mas por causa do nosso coração. Vocês estão aí ou não? Só que Jesus, quando tira o homem de Betsaida e toca os dedos nos olhos do homem com saliva, pergunta: o que é que você vê? Ele diz: eu vejo árvores gigantes, eu vejo homens com árvores. O que é que ele recuperou? Recuperou a primeira visão espiritual. Oh meu Deus, põe uma mão aí no olho assim, por favor, ó. Faz assim, ó: Deus abre meus olhos espirituais. Por que Deus vai abrir os olhos para essa igreja? Porque tem uma promessa para esta geração. Joel 2:28: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Sobre quem? Sobre São Bernardo, São Caetano, Santo André, Rude Ramos, eu não sei. Deus vai derramar do seu espírito. Não é sobre batistas, não é sobre assembleianos, não é sobre família da fé. É sobre o seu povo, é sobre a sua igreja, é sobre as cidades. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nível 1 da profecia: vossos filhos, diga, meus filhos serão profetas. Satanás não vai roubar nossos filhos. Satanás não vai ter nossos filhos nas drogas, não vai ter nossos filhos no pecado. Joga a mão para cima e profetiza: nossos filhos serão. Alguém me ajude a pregar. Nossos filhos serão profetas. Se prepare para um avivamento entre criança, adolescente, jovem. Deus vai levantar uma geração a adorar. Vamos, IBC, joga a mão para cima e dá um brado de vitória. Mas o texto diz assim: e os velhos e maduros terão o quê? Fala para quem está: Deus vai abrir sua visão. E o texto vai dizer que quando ele viu os adversários cercado pelos exércitos celestiais, ele olhou para Eliseu para falar algo. E quando ele olhou para Eliseu, o que estava lá fora estava cercando Eliseu, porque Eliseu estava blindado, protegido. Não vale encantamento contra Israel. Bate no peito e fala: minha casa está debaixo de uma promessa. Minha casa vai prosperar. O xarabadarabaxara. Tarabaracas. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui essa noite. Eu sinto a glória do Senhor nesse ambiente essa noite. Agora olha o que o texto diz, verso 18. Com toda essa glória manifesta, diz que o inimigo veio contra a casa. Veio contra a casa. Eliseu não entrou em parafuso. Não pegou o celular. Liga na instância. Chama a Zenete agora. Como que chama as irmãs de oração aqui? Tem irmãs que oram aqui? Fosse assembleia é fácil. Minha avó era de gente de oração. Quando eu tinha luta, eu ligava para ela: vozinha, dá para orar? E aquelas 18 irmãs do cabelo de coque: chama agora que o negócio está estreito. Fizeram uma macumba, preciso de força total. Só irmã do reteté, do replaplá, do pink plou, que plai, que plai. Eliseu não tem crise, tem maturidade. Porque ele tem. Está preocupada com o teu filho por quê? Então você está sem machado. Porque quem tem machado sabe que a viga que você corta
Amados, eu não sei vocês, mas eu tenho enfrentado lutas sinistras. O Wesley está aqui, é testemunho do que eu vou falar. Eu assinei um contrato de compra da área da igreja. O valor é inestimável. É quase 100. Tá? Para mim veio para 15. Tem 30 mil metros. Aí eu falei, é uma benção, mas não é para o meu fubá. Porque eu olhei a conta, tinha 3 mil. Aí Deus falou comigo assim, se eu te dou uma coisa que você pode pagar, então não estou te dando, você está comprando. Agora eu vou te dar uma coisa. Vou te dar. Diga, dinheiro compra. A fé cria. Se você tem dinheiro para comprar, amado, se você planejou comprar com o seu dinheiro, fica tranquilo. Jeová vai ficar de lado de fora e você vai fazer o planejamento. Desculpa a palavra, tá? Não se ofenda, vou voltar para pregar aqui. Mas se você está comprando uma coisa que você não pode pagar, não é seu. É dele e ele está te... Alguém está entendendo o que eu estou falando? Isso é linguagem espiritual, amado. Eu moro numa casa que eu não deveria morar lá. Eu não moro porque eu tenho dinheiro. Eu moro porque eu tenho um pai. Aí, eu não vim aqui porque eu tinha agenda. Eu vi que o papai falou assim, a agenda é tua, estou te pondo lá. Fez Hamilton sonhar de madrugada, não teve jeito, amado. Ele queria me esquecer, mas de madrugada cantou. É José que está vindo por aí. É ele, está entendendo ou não? O espírito do Cláudio Duarte me pegou agora, mas sai. Aí eu assinei o contrato, com 3 mil na conta. Aí eu falei, bom, Deus vai dar. Se Deus vai dar, vai ser fácil. Deus tem uma palavra que Ele usa que chama processo. Alguém já viu como você faz para o pão que a massa ele ser esticado? Tem um negócio que chama cilindro. Você põe a massa cheia lá e ela sai do outro lado mais fina que unha. Ele põe você no cilindro e vai fazendo assim, ó, vai só esticando. E eu dei testemunho na igreja, irmão, Deus vai dar. Aí eu falei para o Wesley, vamos orar 21 dias, porque acho que em 21 dias Deus vem 2 anos. Falei para ele, vamos orar 21 dias. Se você quer saber quantos dias eu já orei? O horário dele é às 3 da manhã, o meu às 4. Tem 623 dias que eu oro às 4 da manhã. Não precisa mais nem de relógio. O anjo passa e fala, teu turno. Deus falou que ia me dar 4 ameaças de morte no ano passado. 4 ameaças de morte esse ano. 4 macumbas e feitiços com um satanista na porta da igreja. 2 satanistas entrando na igreja e colocando feitiço na oferta da igreja. E as finanças caindo. Por quê? Porque de vez em quando você precisa ser lembrado de que não é você, não é seu talento, não é sua habilidade, não é o plano, não é o projeto, não são os ministérios. É uma coisa única, Ele. Ele com uma pessoa limitada como eu, como você, que Ele pega e fala assim, eu vou envergonhar o império das trevas com esse moço, com essa moça que me conhece através da vida de oração. O exército veio contra a casa de Eliseu. Ele não se desesperou. Ele só fez assim, Senhor, cega os meus inimigos. Eu já paguei 7 desses 15. Mas falta mais 7, quase 8. Eu ganhei um terreno, amados. O cara falou assim, isso é para você. Eu falei, obrigado, que benção. Aí ele tem 3 lotes de 7 mil e pouco, tem 23 mil metros, vale 6, quase 7. Falei, vou ofertar para a igreja e está pago. 20 construtoras foram lá, todo mundo quis comprar, ninguém levou. Por causa de uma rua. Olha como uma rua atrapalha. Tudo para cá é urbano, a rua está aqui, o terreno está ali. É rural. Não querem.
Eu nessa luta preciso vender. Rifei, parcelei. Não deu certo. Eu falei, Jesus da glória, tu não está vendo a minha luta. Aí Deus disse assim para mim: você descansa, eu trabalho. Isaías 64:4. Eu estou orando e piso no terreno, ando na área, planejei o templo, planejei isso, planejei tudo que ele foi mandando planejar. Planejei o jardim de oração, porque ele disse que as nações vão passar lá para orar. Agora estou em Campinas, como que nação passa lá? Não tem como. Aí um cara me liga: Jô, se posso ir no seu culto? Pode. Tem vaga para 45 pessoas, você pode guardar 45 cadeiras? Eu falei, pode. Tá bom. Tem alguém que fala inglês? Eu falei, lá na igreja os moleques todos falam inglês. Separa eles. Eu falei, tem aí alguém que fala inglês. Chegaram 45 pessoas, de 30 nações diferentes. Aí Jesus falou para mim assim: você tem mais alguma dúvida que eu preciso resolver no seu currículo? Porque quando Deus fala, amado, até da pedra começa a brotar. Vocês estão aqui ou não? Eliseu só disse assim: cega os meus inimigos. Os caras bateram na porta dele e falaram assim: é aqui que mora o profeta que ora? Ele falou assim: espera aí que eu vou levar vocês a ele. Falaram com o cara, não enxergaram. Bateram na porta dele e não sabiam, estavam batendo. Um homem com um machado pegou um anzol, passou na cara de um exército. Wesley disse: Senhor, me dá alguns homens e mulheres que tenham coragem de orar até que o fogo chegue. Isaías 64, Deus faz ele é como se ele abrisse o coração, o Eterno abre o coração para dizer para as nações: será que não há ninguém que possa se colocar na brecha? Nós só estamos preocupados em resolver nossa vida. Ter um carro bom, uma casa boa, poder viajar de primeira classe, ter uma roupa boa, não ter dor de cabeça, nossos filhos casarem. Nós só queremos essas coisas. Nós não estamos comprometidos com o que Deus quer fazer nessa cidade. Nós somos a geração mais promissora, mas a geração mais lesada na distração. Você vem para cá e acabou. Você sai daqui sem depositar nada de Deus, depositar em você em lugar nenhum. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de um abraço, de uma palavra, de uma oração. Nunca uma geração teve tanto e fez tão pouco. Porque cega. Não sabe o que Deus entregou para ela. Não sabe o que Deus quer fazer. Essa nação está passando o que está passando agora, não é por causa de Brasília, não é por causa de direita e esquerda, é por causa de igreja. Uma igreja doente, uma igreja leprosa, uma igreja que troca valores. Uma igreja que, sabe, ela precisa só de uma experiência. Amado, isso aqui não é cabeleireiro. Aqui não é lugar que você vai para você trocar de roupa e ficar bonito. Isso é o lugar da graça. Lugar da restauração. Não pode ser uma igreja fechada nas paredes. É uma igreja que ela é aberta. E onde ela pisa, onde ela põe as suas plantas, a nação vai sendo curada. Aí ele pega o exército, leva dentro de Samaria, fecha o castelo. O rei fala: os flecheiros vão matar. Não. Faz das tuas batalhas como Deus te direcionar. Essa aqui é minha. Aí dentro de Samaria, cercado pelo exército israelita, ele fala: Senhor, abre os olhos dos meus inimigos. Eles abriram os olhos, estavam cercados. Eles não tiveram medo de Israel. Eles ficaram apavorados porque tinha um homem de oração lá. Esse pedaço de São Paulo glorioso, crescente, vai ficar chocado, não com a beleza da música, não com a beleza do templo, mas com o fervor da sua fé. Eu vim lá de Campinas com meu machado cortar essa viga, porque o crescimento é tremendo nos próximos dias. Agora escute, e eu encerro. O rei perguntou: o que é que o senhor vai fazer com esses inimigos? Liberá-los? Não. Eu quero que você prepare uma mesa na presença deles.
eu quero que você sirva um pão. Esse exército vai enxergar que Israel não é só próspera, tem um Deus nessa nação. Toda vez que na Bíblia alguém quebrou o pão, a visão foi aberta. Só você estudar. Ele deixou os inimigos e pôs mesa na presença dos inimigos. Agora veja isso. Quem na Bíblia podia receber uma unção? Reis, profetas, sacerdotes. Diga, reis, profetas, sacerdotes. Nenhuma outra classe tinha direito a essa graça da unção. Você se lembra que Eliseu quase recebeu de Elias uma igreja? Porque no dia que Elias ia ser tirado, ele ofereceu 3 ministérios para Eliseu: o de Campinas, o de Santo André e o de São Bernardo. Graças a Deus, Eliseu não quis. Senão nem eu, nem Hamilton, nem o Santo estava pastoreando. Ele falou: o que é que você quer? Eu quero a unção. Eu quero a unção dobrada. Eu quero a porção que fará diferença nesses dias. Agora, Eliseu tem machado, e nele tem unção fluindo. O que ele está fazendo? Ele vai liberar uma unção. Esta noite também vim liberar nesses 35 anos da igreja. A Bíblia diz que quem crê em Deus está seguro. Diga, quem crê em Deus está seguro, está estabelecido. Mas quem crê nos seus profetas está autorizado a mudar de condição e a prosperar. Repete comigo: a minha casa vai prosperar. Aí vem Davi, mais tarde, o cara que ficou fora da escolha, porque a Bíblia diz que Samuel entrou na casa de Jessé porque ela tinha um rei. Aí fechou a porta, vieram os 7 filhos que estavam em casa. O primeiro que passou, Samuel falou: certamente esse é o novo rei de Israel. Cara grande, forte, musculoso, tanquinho. E o cara, olha o que Deus disse para Samuel: não veja como os homens veem. Passou todo mundo, ele falou: não tem ninguém aqui, ó. Faltou alguém? Ele falou: ixi, tem um aí que é um filho que eu arrumei no caminho, estava meio fraco na fé. Inclusive meus filhos, os original, quase mataram ele a semana passada. Vai buscar esse filho. A gente não senta na mesa e não quebra pão até ele chegar. Aí vem Davi correndo descalço. Chega, lava os pés, lava a mão. Ele entra: pai, você mandou chamar? Samuel levanta e fala assim: já podemos sentar à mesa, porque o novo rei de Israel. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Os filhos ficam apavorados, não podem falar nada porque tem um profeta em casa. Aí Davi está ali, Samuel fala: assenta. E ele derrama azeite na cabeça. Mais tarde Davi vai escrever o Salmo 23, olha lá: o Senhor é meu. Podem faltar coisas, mas não vai faltar o meu pastor. Coisas faltam, é o pastor que não pode faltar. Ele me leva, ele me conduz a pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma no dia da angústia. Se eu passar pelo Brasil, se eu passar pelo Rio de Janeiro, meu Deus do céu, se eu passar por São Paulo, eu não sei onde você passa, eu sei de uma coisa: o vale da sombra da morte não há nada perto da graça de Deus na sua vida. Ele vai te conduzir, ele vai te assistir. Aí ele chega no final do salmo e diz: preparas uma mesa na presença das realidades, adversidades e situações que estão aí, e meus inimigos estão nela. Aí diz assim: não é para rei, não é para sacerdote, não é para profeta, é para o meu povo.
eu te trouxe aqui essa segunda-feira para dizer que essa noite vai ungir sua cabeça com... Meu Deus, vocês estão aí ou não? Vai ungir sua cabeça com o quê? Com óleo. E o que é que ele disse? Ele disse, não vai encher até o tampo. Essa é uma temporada que vai começar. E ele disse assim, unges a minha cabeça com meu cálice. Diga meu cálice. Meu cálice transborda. Eu vejo essa noite Deus fazendo assim, eu vou jogar aqui no vaso para não atrapalhar o carpete novo. Louvado seja Deus. Transborda, está caindo, está transbordando. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Ele diz que assim, ó, as realidades querem desconfigurar você, mas eu estou fazendo você transbordar de graça, de vida, de poder, de autoridade. Oh meu Deus, vocês estão aí ou não? Vocês vieram essa noite ou não? É na presença das adversidades. O rei da Síria nunca mais pisou em Israel, porque ele sabia, lá tem um homem, lá tem uma família, lá tem uma casa. Estende a mão. O que é que você recuperou hoje? Seu machado. Tu vai para casa muito mais forte. Não é a luta que fica menor, é você que fica mais. Vocês estão aí ou não? Deus está cingindo os seus lombos. E se Satanás está te atacando com a fúria que ele está te atacando, é que ele já percebeu que no cenário espiritual tem coisa com teu nome prestes a ser manifesta e entregue nas suas mãos. Por isso é necessário óleo. Vim declarar, sua casa está autorizada. Vocês estão aí ou não, amados? Só que ele vai fechar o salmo. Ele diz assim, olha, e a caminhada dos próximos 35 anos como que é? É simples. Certamente bondade. Eu vou combinar aqui, ó. Bondade, misericórdia. Bondade, misericórdia. Vamos? Me seguirão. Farão parte da minha vida. Vão estar na minha jornada. Vai estar na história da minha casa. Quem olhar para a minha vida, quem olhar para essa igreja vai ver que bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor. Eu não sei você, mas se eu fosse você, eu pulava da cadeira, dava um brado de vitória, gritando: minha casa está autorizada. Faz assim com a mão: essa casa está autorizada a prosperar. Alguém deu um glória a Deus? Alguém deu um aleluia? Alguém deu um brado de vitória essa noite, aplaudindo bem forte o nome do Senhor lá em cima? Diga: eu creio! O que você precisa essa noite? Comer do pão, para que os seus olhos... Você sabe como Jesus me pegou? Eu era filho de crente. Eu sabia todas as manias da igreja. Fui criado na igreja. Eu estava jogando bola, uma partida Guarani e Corinthians. Eu era centroavante, a bola chegou. O Ronaldo, que é goleiro, o que comenta, era goleiro do Corinthians, comenta na Band. Ele era o goleiro, ele saiu, ele era meu amigo, né? Aí ele saiu, eu dei um tapinha por cima, a bola passou e não entrou. Eu saí comemorando, mas a bola estava, a primeira trave aqui, a segunda trave lá, eu cortei ele, era para ser golaço. Não foi, a torcida gritou burro, e foi. Eu fiquei impedido. E eu entrei numa noia. Falei: Deus, como é que você fala com a minha mãe? Como é que você fala com meu pai? Como é que eles dizem que te veem e te ouvem, se eu não sinto nada? Se eu não vejo nada? Se não é perceptível para mim? Para mim é um negócio... Eu tenho que te falar.
Você não existe, eles são loucos. Tudo isso era porque eu não tinha olhos. Os meus olhos só cumpriam uma visão como do menino. Deus estava fazendo esse menino crescer. Naquela partida, pela primeira vez eu tive a sensação de ouvir uma voz: eu tenho uma obra com você. Eu falei, pirei, agora pirei, cheirei cola, não é possível. Eu estou ouvindo voz, eu procurei alguém falou alguma coisa para mim. Eu fui para casa, minha mãe estava na cozinha, conversando. Falei, mãe, como é que Deus fala? Deus fala pela palavra. Também fala pelo seu espírito. Ela pegou um pão, quebrou o pão e me deu um pedaço. Eu comi o pão, ela falou assim, por que está me perguntando? Que eu acho que eu ouvi Deus. Ela falou, como foi? Ele disse, eu tenho uma obra. Ela disse a ele. Saiu da posição dela, pôs a mão na minha cabeça. Meus olhos. Eu nunca mais fui o mesmo. Vocês estão aqui ou não? Eu deveria orar para o inimigo sair da porta, para você pagar a conta? Não. Deus falou comigo, eu vou abrir os olhos desse povo. Você sabe que uma pessoa sem visão é uma pessoa limitada. Um cego não pode guiar outra pessoa. Um cego não pode dirigir um avião. Um cego, ele é desqualificado para a batalha, para compromissos sérios, para posições de liderança, para um cego. Você pode não perceber, mas você está se permitindo ser roubado. Mas essa noite o Espírito Santo me trouxe. Eu queria pregar uma outra palavra. Queria pregar a palavra que eu preguei ontem no culto. Depois eu vou pregar essa palavra de Atos que Deus me deu ontem. O Espírito Santo falou assim comigo: vou abrir os olhos desse povo. Essa igreja nunca mais será a mesma. Não porque eu estou pregando, é porque o Espírito Santo tem uma coisa muito... Meu Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado. Se essa noite, escute isso com muito cuidado. Se essa noite o Espírito Santo falou com você, ó, sai do teu lugar, vem aqui para o altar, ó. Pede licença. Eu já estou aqui, amado. Porque não tem a ver com espiritualidade, ser pastor, ser líder. Tem a ver com uma coisa tremenda da graça. Eliseu investiu tudo que ele era num garoto que estava dentro de casa, porque ele sabia, se o menino enxergar, o legado está protegido, a casa está protegida. Meu Deus, o futuro não será incerto. Não adianta ter alguém com machado se os outros não têm. Não adianta ser grande se as pessoas são inabilitadas para aquilo que Deus quer fazer. E eu vim dizer para você, está na hora de você viver toda a promessa que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Ele deu essa palavra lá em Salmo 112. Casa edificada sobre a rocha não trinca, não cai, não é roubada, não tem medo de notícia ruim, e os seus filhos se tornam a geração mais poderosa na terra. Talvez você deu para o seu filho uma faculdade em Harvard. Talvez você deu um carro zero para o seu filho. Talvez você está dando para os seus netos até um iPhone. Mas isso não vai fazer ele se contextualizar para aquilo que ele tem que enfrentar. O que a gente está enfrentando não é guerra só de gente inteligente, de mentes brilhantes, de novas tecnologias. Amados, são dias de grande cegueira espiritual. E a Bíblia diz assim, até os santos estão sendo enganados. O amor das pessoas está esfriando. Sabe o que está esfriando? Porque são cegos. São cegos. Disse que ele tocou nos olhos do homem, ele viu o espiritual, mas tocou segunda vez, porque ele precisava ver no natural. Porque precisava ver um equilíbrio entre o que é espiritual e o natural. Pessoas espirituais, eles andam no natural, manifestando o espiritual. Sabe quantas pessoas foram curadas de câncer na igreja o ano passado? 84 pessoas, sem ninguém pôr a mão. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com a graça dele liberada. Sabe quantas pessoas tiveram acidentes de carro que eram fatais e saíram vivas? Mais de 14. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o guarda de Israel. Você está aí ou não? Sabe quantos jovens da igreja casaram? Mais de 50 casaram. Não como estavam casando os jovens, chamando um celebrante, chamando alguém para falar palavras bonitas, saindo até
do ambiente da igreja. Esse ano só casamos meninos com virgindade, no altar, com a bênção de pastores, com a bênção da família. Aí Satanás levantou com uma fúria para destruir, mas ele vem contra nós por um caminho. Mas a Bíblia diz que conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 caminhos ele vai fugir, ele vai sair, porque sua casa está autorizada a prosperar. Essa casa espiritual aqui está autorizada a prosperar. Isso aqui vai ficar pequeno, alguém fala, é um campus, é um shopping, o que é? É a noiva de Cristo, a igreja reúne nessa geografia, mas atua em toda a cidade, atua em todas as esferas, está com todas as mãos em todas as montanhas. Deus tem uma palavra. Essa noite você vai recuperar machado, mas vai ter visão para entender, vai ter discernimento para se manifestar, vai ter graça. Vocês estão aqui ou não? Tem mais gente para sair do lugar que você está, amado. O negócio não é aí, o negócio é no altar. O altar não toma nada de ninguém, o altar entrega. Essa noite você precisa vir buscar aquilo que Deus tem para a sua casa, buscar seu machado, buscar estar habilitado para os novos tempos, buscar ter entendimento e não ouvir falar dele, mas conhecê-lo. Olha o que Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos contemplam, meus olhos veem. Ai, 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 vocês estão por aqui ou não? Na Bassaramadade, amado, eu vi Satanás caindo agora. Eu vi Satanás soltando famílias. Eu vi Satanás soltando negócios. Eu vi, ele mandou setas para intimidar a minha vida, para intimidar a palavra, para intimidar o que Deus tem para fazer. Mas ele não terá nenhuma unha. Aquilo que Moisés disse para Faraó: você não vai ter os velhos, você não vai ter os casamentos, você não vai ter as finanças, você não vai ter a próxima geração, você não vai ter os recursos, você não vai ter nada, nada, nenhuma unha. Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Essa noite Deus abre os olhos do seu entendimento. Essa noite Deus habilita você de forma profunda aqui na palavra. Começa a orar, vai. Pega o seu machado. Começa a orar, vai. Abra a tua boca. Não fica orando só na sua mente, não, amado. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Então entenda isso, é uma lei espiritual. Tem coisa que você tem que falar. Diga: Senhor, eu estou cansado dessa luta. Senhor, eu estou cansado desse cansaço. Senhor, eu estou cansado dessa depressão. Senhor, eu estou cansado dessa ameaça. Vai falando, porque a voz dele será audível aqui nesse ambiente. A palavra está sendo liberada, o pão está sendo quebrado. Abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja, a igreja do Deus vivo. Abra os olhos e veja. Pisa nesse chão e começa a declarar: tem vida, tem cura, tem um novo tempo, tem batismo com o Espírito Santo, tem crescimento, tem expansão, meu Deus. Tem cura para essa igreja. Tem cura de câncer, tem quebra de maldição, tem quebra de espíritos religiosos, tem quebra de miséria. Oh, toda cadeia seja quebrada, toda religiosidade seja quebrada, toda distração seja jogada por terra. Vamos, vamos, levante a sua mão e comece a adorar. Vamos, faz tempo que você não adora em espírito e em verdade. Oh, meu Deus, eu ponho as minhas mãos sobre a vida desse moço. Eu abençoo a vida desse rapaz. Senhor, o Senhor tem uma bênção extraordinária sobre a vida desse moço. Quero pegar nas mãos dele, Senhor. Eu quero declarar um tempo de graça, de alegria, um tempo de fortalecimento, um tempo de manifestação da tua bondade. Quero abençoar a vida desse amado. Oh, Jesus querido, visita teu servo, visita a casa do teu servo, visita a saúde do teu servo. Põe minhas mãos sobre o teu filho. Recebe poder, recebe autoridade. Vamos, vamos, levante a sua mão e comece a orar. A sua casa está debaixo de governo. A sua casa está debaixo de palavra. A sua casa está debaixo de bênção. Não abra mão do que é seu. Satanás está lutando ferozmente, mas ele vai largar, vai soltar. Vamos, vamos. Senhor, estou abençoando essa igreja.
Estou abençoando esse ministério. Esse ministério vem sendo construído com verdade. Essa igreja vem sendo assistida, Pai, de forma séria há 30 e tantos anos. Uma foi unção até agora. Há uma porção dobrada para agora e para frente, sobre a vida de Hamilton, sua casa, seus pastores, seus líderes. Uma foi a glória vivida, e nós te agradecemos por ela. Outra é a glória que está sendo proposta. Uma foi a dimensão que teve ali no outro endereço. Outra é o que o Senhor está propondo para essa nova geografia. Os embates estão tão gigantescos, mas é um bom sinal. Estão tentando nos cercar por todo lado, mas não tem autoridade para entrar, porque a casa está protegida, a casa está guardada. Oh Senhor, da mesma forma que o Senhor tem dado livramentos tremendos à minha família, dá livramentos a esse povo, a essa igreja. Nenhuma arma prosperará contra nós, Senhor. Nenhum enganjamento do mal vai ter valia contra a nossa vida, porque o Senhor é o guarda da nossa casa, da nossa família. Ah, Senhor, nunca falte o óleo sobre a cabeça desse povo, e em todo tempo as vestes desse povo sejam alvas. Essa noite eu venho declarar em teu nome: abre os olhos dos meninos, abre os olhos do teu povo, abre os olhos, abre os nossos olhos para contemplar a tua glória, contemplar o teu poder, contemplar os teus sonhos, projetos e processos. Nos habilita essa noite, nos fortalece essa noite. Tira o nosso sono se for preciso, e nos acorda às madrugadas para colocar a tua boca no nosso ouvido, para ouvir os teus segredos. Sussurra os teus segredos à tua igreja. Levanta esse homem, levanta essa mulher, levanta os pastores, futuros pastores dessa casa, levanta os empresários, levanta os gideões dessa casa, levanta os intercessores. Senhor, eu quero abençoar mais uma vez essa igreja por esses 35 anos. Eu quero declarar: tem coisa boa chegando, tem coisa inédita sendo liberada. Meu Deus, nossa casa está autorizada pela palavra a prosperar no Senhor. Se você crê, dê um brado de vitória glorificando o nome do Senhor essa noite.